Olá, sou Jorge Razeira e eu e meu grupo preparamos uma apresentação sobre comunicação e integração em projetos. Aqui podemos observar nossa agenda. E podemos então começar pela parte de integração. E a gente pode se perguntar por que integração? Por que a gente deveria realizar a integração de um grupo? Por que nós não podemos realizar um trabalho sozinho? E tem uma frase boa que eu vi. E ela diz: da mesma forma que não é possível ver todas as facetas de um diamante com um olhar, um indivíduo dificilmente verá todos os aspectos de um problema sozinho. Ou seja, se uma pessoa olha para o diamante, ele vê só um lado. Mas se várias pessoas se integram para ver o diamante, cada uma vai ter uma visão e cada uma vai ver uma faceta. E vai entender a faceta do seu jeito. Então, integração não é somente uma ferramenta para agilizar o processo, mas sim também uma ferramenta que integra o conhecimento de todo mundo num projeto. Não é só mais rápido, é de forma mais eficiente e mais rico. Pelo dicionário Michaelis, eu peguei a definição da palavra integração, mesmo que uma das definições seja que é uma operação matemática da integral através da equação diferencial. Tem outras duas definições que são melhores para esse caso. Uma delas é condição de constituir um todo pela adição ou combinação de partes ou elementos. E uma segunda definição que pode explicar bem essa palavra é ação pela qual substâncias estranhas ao indivíduo passam, por assimilação, a fazer parte integrante dele. Ou seja, substâncias estranhas ao indivíduo. Se a gente usa aqui o grupo como um indivíduo, as substâncias estranhas são as pessoas que fazem parte desse grupo. E a integração nada mais é fazer o grupo ser um conjunto, ser um ser unitário, que possa realizar algumas funções. Nós podemos então nos perguntar como mobilizar os membros de uma equipe, porque é muito comum ter uma equipe que não é integrada, uma equipe que não é eficiente, uma equipe que não se vê como equipe. Então, nós podemos observar aqui num cartaz, ele está em francês, mas vou apresentar todos os elementos para vocês. Então, para conseguir realizar seu projeto, todos os membros da equipe deverão ser informados. Nada pior do que você estar num grupo e você não saber o que está acontecendo. Então, se uma pessoa não sabe o que está acontecendo, ela não é parte do grupo. Então, nós devemos sempre informar todos os integrantes, como gerente de projeto, informar todo mundo do que está acontecendo, o que está atrasado, o que está pendente, o que deve ser feito, o que deu certo. Sempre é muito, muito bom. Todas as pessoas devem também julgar aquilo útil. Se uma pessoa está num projeto e ela não entende a causa do projeto como uma boa causa, as pessoas não vão se doar ao projeto. Elas não vão querer nem fazer parte de uma equipe que o objetivo não combina com ela, que ela não aceita aquele objetivo como importante. Então todas as pessoas devem julgar útil. Se eu vou fazer um projeto sobre proteção ao animal, eu preciso encontrar pessoas que se comovam pela causa. Não posso pegar uma pessoa que chuta os cachorros na rua, por exemplo. Esse é um bom começo. Pegar pessoas que julgam útil o objetivo do projeto. A outra é pedir. Como gerente de projeto, você tem que demandar funções. E muitas vezes, quando a gente está num grupo, num trabalho, e uma pessoa fala: você fez a introdução? E a pessoa fala: mas você não pediu. E isso é uma falta de comunicação. Então, o gerente de projeto tem que saber delegar as funções, tem que pedir para as pessoas o que deve ser feito e exatamente como deve ser feito.
como gerente de projeto, esse é o papel dele. Um dos papéis. Colaborar. Todos os membros da equipe devem colaborar como grupo para construir um grupo e para realizar o projeto. Todos os membros do grupo devem receber e dar ajuda aos outros para que o objetivo final do projeto seja alcançado. E como final, todos devem ver os resultados e ser reconhecidos pelos seus atos. Então, na integração, a gente pode observar que as equipes têm 4 fases de desenvolvimento. E a primeira fase de desenvolvimento é a montagem da equipe de trabalho. O que é montagem? Uma descrição dessa fase é: a equipe não se sente um grupo, pois falta estrutura e visão comum das missões a serem realizadas. As pessoas não conseguem enxergar por que estão no grupo. Elas não entendem, elas não têm uma visão unificada do objetivo. E a gente pode fazer aqui um paralelo com um grupo para um trabalho em qualquer matéria. E alguém cria o grupo do WhatsApp e alguém adiciona todo mundo. E às vezes você nem conhece as pessoas, você fala: quem que é esses malucos aqui? Mas todo mundo tá ali junto, ninguém sabe qual que é a missão exatamente, ninguém sabe as regras, ninguém sabe o que tem que fazer às vezes. Mas eles estão juntos. É o começo do grupo, eles estão montando o grupo. E alguns erros comuns nessa fase é querer forçar a equipe a começar o trabalho. E isso muitas vezes desestimula todo mundo. Mesmo que um queira começar o trabalho, ele briga e tudo. E não é indicado nessa fase. Outro fato que também acontece é isolar certos membros do grupo. São 4 pessoas, 3 fazem junto porque já se conhecem, e o terceiro, que ninguém conhece, fica à deriva. Isso faz a equipe não se sentir uma equipe. Mesmo que os 3 sintam equipe, o quarto integrante está muito longe da equipe. E isso desestimula, às vezes, todo mundo da equipe. Porque os 3 fazem todo o trabalho, o quarto não fez nada. A segunda fase de desenvolvimento da equipe de trabalho é a tempestade. A tempestade, o grupo já se vê como uma equipe, já conhece todo mundo, porém a equipe resiste à missão. Às vezes por preguiça. A gente vai falar um pouco sobre a resistência também, que a resistência é bem comum nessas equipes. E a equipe tanto é comum quanto é natural. E é normal a equipe resistir à missão. E sempre vai ter essa fase. Então a equipe já é uma equipe. Não é ainda uma equipe de trabalho, é uma equipe. E alguns erros quando você está nessa fase, você às vezes quer finalizar muito rápido o trabalho, porque você não se sente à vontade nessa equipe. Ou deixar os conflitos saírem fora de controle. As pessoas perdem as estribeiras e não funciona o trabalho. E também, na primeira fase, a fase de montagem, nós vamos especificar as regras que as quais a gente vai seguir para fazer o trabalho. E às vezes nessa fase, na fase de tempestade, o grupo abandona as regras de funcionamento. E cada um faz por si, cada um entende, um faz tudo. E isso são coisas que desestimulam a equipe e desmembram a equipe. A terceira fase do desenvolvimento de uma equipe de trabalho é a normalização. Ou seja, nessa normalização, a gente já passou pela montagem, a gente já passou pela tempestade, ou seja, a equipe já está perto de uma equipe de trabalho. Mas então nessa fase nós vamos redefinir as regras de base, ou seja, a gente vai lembrar das regras que a gente criou durante a montagem e recentrar os objetivos da equipe de projeto. A gente vai dizer: esse é nosso objetivo, essas são nossas regras, vamos realizar o trabalho.
E muitas vezes nessa fase começam a aparecer novos integrantes. Novos integrantes de equipe. E isso faz a gente voltar na fase de montagem. Então, não devemos integrar novos membros de equipe durante a normalização, porque o grupo já é um grupo bem estável, bem conhecido. Novos grupos vão fazer o grupo não entender, às vezes isolar esse membro. Então, não é como gerente de projeto, não é uma ação responsável em integrar novos membros na equipe. Mudar as regras da equipe também não devemos. Uma vez que na montagem nós definimos a regra e na normalização redefinimos as regras, ou seja, nós não mudamos as regras. Nós redefinimos para o que a gente viu, para como a equipe se comportou de acordo com o trabalho. Mas não deve mudar as regras totalmente. Isso desestimula as pessoas. E como a quarta fase do desenvolvimento da equipe final é a cooperação performante. Nessa equipe, o grupo é uma equipe de trabalho e o trabalho tem uma eficiência bem alta. Ou seja, nessa fase que as equipes de trabalho realmente realizam as funções. E o único erro aqui que podemos realizar é que o gerente de projeto não cobre as datas, os projetos, ou seja, deixar o projeto à deriva. E isso vai fazer com que o projeto não funcione. Então, aqui o papel do gerente de projeto é exatamente identificar essas fases, essas etapas de desenvolvimento e nortear a equipe. E durante a cooperação performante, continuar trabalhando, já que já é uma equipe de trabalho, deve parar de trabalhar. Não, deve continuar todas as regras definidas durante as fases, continuar para que o projeto ande para frente e alcance seus objetivos. Sobre gestão de conflito e resistências. É bem interessante aqui a gente definir uma resistência. Por que resistência? O que é resistência? Como eu disse anteriormente, resistência é uma coisa natural. Resistência nada mais é uma maneira de se proteger de um sentimento de dificuldade ou dor que é resultante de uma mudança, de uma perda ou falta de criatividade e conhecimento. Ou seja, é natural. Aliás, tanto é natural que a resistência é um sinal de que a mensagem foi cumprida e que a mudança começou a ocorrer. Se eu tenho uma pessoa no grupo e ela resiste ao trabalho, já é um primeiro sinal positivo que ela entendeu que o que a gente vai fazer é uma coisa às vezes fora do... como é um grupo, o que o grupo almeja às vezes é maior do que a pessoa já fez. E isso é bem comum a pessoa resistir a um objetivo grande por medo. Ou seja, um sentimento de dificuldade que a pessoa não enxerga um caminho até chegar ao objetivo final. E é uma reação bem previsível. Então, a gente deve ter cuidado para que essa resistência não se torne algo ruim. E algumas causas para que essa resistência se torne algo ruim é que ou seja, tem uma pessoa e ela está resistindo. Quais são as causas dessa resistência? A pessoa pode não ter um bom nível de informação sobre o projeto. Ela pode não entender o que está acontecendo. Ou seja, ela vai resistir porque ela não entende. Ninguém vai aceitar algo que não entende. Uma segunda causa é que a pessoa não compreendeu o que foi demandado a ele. Ela resiste exatamente porque ela não entendeu, ela não tem um nível de informação sobre a ação que ela deve efetuar. Ela resiste por não entender, às vezes pela ignorância. Outra causa da resistência é que ela não está de acordo com a ideia. Aqui a gente entra num outro caso num outro assunto que é o interesse das pessoas, o que a pessoa julga certo e errado. E como um grupo,
o grupo deve escolher o que é certo e errado, e o gerente de projeto tem que executar esse certo e errado. Então, se a pessoa resiste a uma ideia que ela está submetida, às vezes essa pessoa não está de acordo com o objetivo do grupo. E isso é um erro que a gente viu lá no começo de como escolher as pessoas. Então, às vezes tem que rever tudo assim desde o começo para realmente observar que a resistência é uma coisa da pessoa mesmo. E às vezes não consegue superar e às vezes consegue superar por a pessoa entender mais e tudo. Um outro causa da pessoa ser resistente à causa é a pessoa ser cautelosa por ter vivido uma experiência ruim no passado, ou seja, ela participou de um grupo, talvez o gerente de projeto não foi competente o bastante e ela passou por uma experiência bem ruim no passado. E ela é resistente porque ela não quer passar por uma experiência ruim. Então, às vezes, tem que mostrar que as experiências passadas estão no passado e o que é o agora a gente tem que tentar fazer o nosso melhor para realizar um bom trabalho. E outra coisa, tem pessoas que a resistência é um hábito, aliás. Na ciência, as pessoas sempre resistem a novas teorias, novos conflitos. Elas podem até provar empiricamente, porém as pessoas resistem. Ou seja, é um hábito. Mas tem pessoas que por hábito resistem mais. Então, é comum e como gerente de projeto a gente tem que gerenciar isso e não fazer disso um problema, mas sim uma parte do projeto. A resistência é o comum, não é a exceção. Vamos começar com um exemplo bem ilustrativo, que é esse texto que satiriza as falhas de comunicação no ambiente de trabalho. Observe que cada um teve uma concepção diferente do mesmo projeto, e isso é devido de acordo com o modo que cada um se comunica. Aqui no caso, o cliente não conseguiu explicar o que ele queria, o gerente entendeu outra coisa, e no final que o projeto foi cobrado excessivamente e não atendeu às necessidades do cliente. Essas discordâncias na comunicação são devidas a basicamente duas questões: o modo de como essa comunicação é veiculada e o conteúdo que é veiculado. O modo compreende se essa comunicação vai ser escrita ou oral. E essa comunicação sendo oral, ela não envolve apenas a fala, ela envolve a entonação, os gestos e as expressões faciais também. E o conteúdo, ele deve ser adaptado ao interlocutor. Aqui cabe bem a análise do 5W2H, ou seja, levar em conta o que se diz, por quê, para quem, onde, o quanto se diz, quando se diz e como se diz. O que ele é a definição precisa do que será abordado, é o tópico da comunicação. Por quê? É o propósito da comunicação. Ela pode ser com a finalidade de informar, persuadir, orientar, perguntar e muitas outras. Para quem? Tem que considerar o que a pessoa sabe sobre aquele tema. Tem um linguista americano, Pinker, ele fala sobre a maldição do conhecimento. O que é isso? É um problema que ocorre quando quem está falando supõe que o ouvinte tem o mesmo grau de conhecimento sobre o assunto que ele. Por isso que é importante a gente ter certeza que o interlocutor sabe sobre o assunto tratado para a gente poder adequar o nosso texto para ele. Onde é o meio em que a comunicação se estabelece. Ela pode ser por telefone, por mensagem, por documento. Quando a comunicação é face a face, as possíveis dúvidas que surgem podem ser resolvidas na hora, o que já pode não acontecer nas comunicações escritas. Por isso que nelas o texto deve ser mais claro possível para que o interlocutor entenda do melhor jeito. O quanto se refere ao grau de informação de acordo com a situação.
a gente não deve falar nem mais nem menos do que o necessário no momento, para não sobrecarregar o ouvinte e nem deixar ele sem informação. O quando se refere a um momento histórico. É diferente você falar alguma coisa no presente, no passado ou no futuro, porque a relação que você vai ter e que o interlocutor vai ter com o tema não é a mesma em todas essas situações. E todas as respostas dessas questões anteriores vão definir o modo, ou seja, como que esse texto será organizado para que a comunicação seja efetiva. Visto que 70% dos projetos mal-sucedidos se deve à falha na comunicação, o PMI recomenda que os gerentes de projeto investam 90% do tempo do seu trabalho envolvidos em algum tipo de comunicação. Muitos gestores encaram a comunicação apenas como um meio de enviar e receber mensagens, como feedbacks. Mas a comunicação tem um papel mais importante do que se pensa. O gestor que conseguir planejar e implantar uma estrutura adequada de comunicação em projetos poderá tirar proveito de benefícios como o alinhamento das metas e objetivos do projeto com a empresa e ainda conquistar informações valiosas com os demais envolvidos no projeto. Os gerentes de projeto gastam a maior parte do seu tempo se comunicando com os membros da equipe e outras partes interessadas do projeto, quer sejam internas em todos os níveis da organização ou externas à organização. Para isso, o PMBOK, que é um guia de gerenciamento em projetos, ele diz que assegurar as informações do projeto sejam geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de maneira oportuna e apropriada. Para isso, os processos de gerenciamento da comunicação são: identificar as partes interessadas, planejar as comunicações, distribuir informações, gerenciar as expectativas das partes interessadas e reportar o desempenho. Identificar as partes interessadas se torna o projeto de identificação de todas as pessoas ou organizações que possam ser afetadas pelo projeto e documentação das informações relevantes relacionadas aos seus interesses, envolvimento e impacto no sucesso do projeto. Planejar as comunicações tem o processo de determinação das necessidades de informações das partes interessadas no projeto e definição de uma abordagem de comunicação. Distribuir informações. O processo de coletar as informações necessárias à disposição das partes interessadas no projeto, conforme planejado. Gerenciar as expectativas das partes interessadas. O processo de comunicação e integração com as partes interessadas para atender às necessidades e solucionar as questões à medida que ocorrerem. Reportar o desempenho. O processo de coleta e distribuição das informações sobre o desempenho, incluindo relatórios de andamento, medições do processo e previsões. Para isso, muitas empresas definem um responsável pelo gerenciamento das comunicações do projeto. O gestor que conseguir planejar e implantar uma estrutura adequada de comunicação em projetos poderá tirar proveito e benefícios como alinhamento das metas e objetivos do projeto com a empresa e ainda conquistar informações valiosas com os demais envolvidos no projeto. Para que o gerenciamento da comunicação possa ocorrer de maneira correta e todos os membros do projeto, aqueles que estão realizando, possam ter acesso a documentos importantes e informações necessárias, é preciso definir qual é a infraestrutura envolvida para a comunicação do projeto, tendo assim uma estrutura de documentação e uma lista de documentos do projeto. Todo e qualquer recurso que possa ser utilizado para comunicação e armazenamento de informações pertinentes ao projeto
por exemplo, gerenciamento de plano de ação, indicadores, fluxogramas, assim como conversa por WhatsApp pelo grupo criado para o projeto e um fórum, ou mesmo pastas de um servidor para armazenamento de documentos ou outras informações formalizadas. A listagem dos nomes dos principais documentos utilizados para o gerenciamento do projeto. Nem toda a informação contida na estrutura de documentação é listada nesse item, como por exemplo as mensagens trocadas em grupos de WhatsApp, pertinentes ao projeto. Um determinado projeto pode definir que o histórico das mesmas conversas devem ser armazenadas semanalmente, ou quando ela não seria listada nesse item por não ser um documento formal. Assim, tendo todas as informações necessárias para um projeto, a comunicação se estende de maneira ampla. Ainda assim, um gerenciador da comunicação de um projeto deve definir planos de reuniões, atas dos eventos de comunicação e sim os eventos de comunicação, que seria definir um mapa com todas as reuniões, apresentações e os eventos propriamente ditos, como por exemplo uma reunião de kick-off, que seria para iniciar um projeto, e o que resulta num bom alinhamento de todos os envolvidos no projeto, seja isso direto ou indiretamente. Os planos de reuniões definem-se como convocadas as reuniões, se haver tempo mínimo de antecedência ou terá sido dada uma data fixa para as mesmas. Também deve-se definir uns itens mínimos para a comunicação em uma reunião, que seria o plano em si da reunião, sobre o que vai ser discutido, se quem deve estar presente obrigatoriamente, a quem pertence, de quem é interesse essas informações. E as atas desses eventos servem para informar aquele que não estava presente na reunião, que possa ser que as informações decorridas daquela reunião sejam de importância para outra pessoa após que a reunião aconteceu. Então é bom ter esse histórico dessas atas de reunião, esses documentos todos bem organizados e listados, assim, de fazer uso dessa informação durante o decorrer do projeto, para que não haja ambiguidade dos sentidos no sentido dos caminhos tomados e as decisões tomadas pelo grupo. Essas atas deverão documentar um modelo a ser seguido em todas as reuniões, extraordinária ou não, a fim de se manter um padrão. Deve ser definido também um plano de divulgação para todas as ações de um projeto. Assim também devem conter uma pequena descrição da ação e um responsável, assim também como informações corriqueiras, como o custo daquela ação. E definir um mapa de todas as ações de divulgação que serão necessárias ao longo do projeto, com o respectivo objetivo, custo e o responsável a aplicá-lo. Então, assim como a gente vê na tabela, ali tem um exemplo que possa ser e-mail de marketing, por exemplo, ali na segunda linha da tabela está lá, envios de 10.000 e-mails para os profissionais liberais, advogados e pequenas empresas. Isso vai ter o custo e o gerente de comunicação, a equipe do gerenciamento da comunicação que é responsável. E assim fica fácil, com uma tabela de eventos de comunicação, saber designar tarefas e saber quem fez a tarefa e assim tendo um responsável pela mesma.